Ontem nós vimos que Nicodemos, um homem respeitado, influente, aceitou o Senhor Jesus Cristo, um dos principais dos judeus, um fariseu, tornou-se um seguidor de Jesus. Vimos que ele, ainda que não tivesse demonstrado publicamente ao longo da vida de Jesus esta sua aceitação ao mestre, Nicodemos defendeu Jesus perante os fariseus e Nicodemos providenciou perfumes para o sepultamento do Senhor Jesus. Porém, nem todas as pessoas importantes e ricas da época de Jesus o aceitaram. Eu tenho um amigo que não gosta do termo rico. Ele diz que o termo rico é muito pedante. O que é rico? A gente normalmente fala de rico, quando fala em rico, só pensa em bens materiais, em posses, em dinheiro. Nós não usamos falar se o sujeito é rico em bondade, é rico em amor, é rico em sabedoria. Mas sempre usamos o termo rico para bens materiais, que são aqueles que, na verdade, não perduram, aqueles que você não leva embora, aqueles que não mudam o seu caráter. Mas a Bíblia fala de um jovem rico. O Senhor Jesus teve um encontro com um jovem rico. Mateus 19, 16 a 22. O jovem rico se aproximou de Jesus. Ele tinha uma preocupação religiosa, ele era um jovem religioso. E ele disse a Jesus: o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus entablou então uma conversa com esse jovem, falou assim: você precisa guardar os mandamentos. E ele ainda perguntou: quais mandamentos? E Jesus enumerou alguns mandamentos: não matarás, honra o pai e tua mãe, não furtarás. E ele respondeu: isso eu tenho feito desde a minha meninice. Isso quer dizer, ele estava dizendo para Jesus: olha, se é isso, para mim está feito. Eu tenho observado os mandamentos, tenho obedecido os mandamentos desde sempre. Eu sou fiel, eu sou religioso. Na verdade, ele estava dizendo assim: eu sou boa gente. Eu faço ainda a vontade de Deus. Mas o que é que me falta ainda? Falta alguma coisa? Ele tinha um interesse na salvação. E Jesus falou para ele agora: vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e segue-me. Jesus estava convidando esse moço para ser seu discípulo. Mas para isso ele devia se desfazer dos seus bens. Por que é que Jesus falou isso para ele? Porque Jesus sabia que aqueles bens, que são as propriedades, a sua riqueza, o impediam de chegar até Deus. Apesar de ser religioso, as suas riquezas o impediam de obter a vida eterna. O que aconteceu com o moço, como diz a Bíblia, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Olha, irmãos, muitas propriedades. Por quanto tempo ele ia ter essas muitas propriedades? Vamos supor, ele era jovem, ele ia viver mais 40, 60, 70 anos para usufruir dessas propriedades, e ele estava trocando isso pela vida eterna. Porque ele perguntou: o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? E o Senhor Jesus falou para ele: vai, vende tudo que tem, e daí segue-me. E você vai obter a vida eterna. As riquezas, irmãos, as nossas posses, as nossas propriedades, elas podem ser uma armadilha muito perigosa. Pode fazer com que nos fiemos nela e entendamos de que isso basta. Basta para a nossa vida. Sim, irmãos, pode bastar para a nossa vida terrena aqui. Como diz a Bíblia, 70 anos, o mais é canseira, é enfado. Mas elas não valem para a vida eterna. O destino dos seres humanos, irmãos, ricos e pobres, é o mesmo. É a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia também diz que todos pecaram. Portanto, todos estão sujeitos à morte. E é isso que presenciamos. Eu não conheço ninguém que está isento da morte ou que esteve isento da morte. Veja o texto da nossa lição. No fim, os pobres e os ricos têm o mesmo destino, a sepultura. Isso significa que os ricos necessitam tão desesperadamente da salvação como qualquer outra pessoa. O que é que o Senhor quer que nós façamos, irmãos?
O Senhor quer que o aceitemos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, ricos, pobres, vulneráveis, poderosos, todos morreremos. Mas se crermos no Senhor Jesus Cristo, ainda que morramos, vamos viver vida eterna somente em Jesus. Mas a lição de hoje fala de outro personagem muito conhecido, Zaqueu. Lucas 19, versos 1 a 10. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Ele era odiado pelos seus patrícios, porque ele cobrava impostos dos judeus para financiar o exército romano de ocupação. Portanto, ele trabalhava para os inimigos. Ele era odiado. Ele era um publicano. Mas ele queria ver a Jesus. Vejam, o jovem rico também queria ver a Jesus. Zaqueu queria ver a Jesus. A Bíblia diz que ele queria ver a Jesus, somente isso. Não fala mais nada. E ele foi procurar onde Jesus ia passar. Mas onde Jesus ia passar tinha muita gente. E nós também aprendemos essa lição desde crianças. E ele era de baixa estatura e ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. Mas que surpresa, irmãos. Jesus viu a Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus viu Zaqueu. Parou embaixo da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu quero pousar na tua casa. Que surpresa. Aquele que queria ver só a Jesus agora ia hospedar a Jesus. E ele foi então para a casa de Zaqueu. E Zaqueu desceu da árvore, o recebeu com alegria. E lá na casa de Zaqueu, então, Zaqueu fez uma confissão. Senhor, eu vou dar aos pobres metade das minhas propriedades. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, e isso era muito possível, irmãos, ele era o cobrador de impostos, era ele que definia quais impostos deviam ser pagos, qual a quantidade, e ele podia ter cobrado muito mais, porque ele tinha uma taxa para devolver aos romanos. O que excedesse, aquilo era dele. E ele disse assim: e se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Que disse o Senhor a Jesus. Lucas 19, 9 e 10. Hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja que diferença de atitude do jovem rico. Ficou triste e foi embora, porque ele tinha muitas propriedades. E de Zaqueu ficou alegre, hoje teve salvação nessa casa. O jovem rico era apegado às suas riquezas, e Zaqueu estava se desapegando das suas riquezas para apegar-se a Jesus. Veja o que diz aqui nossa lição. Zaqueu respondeu a Jesus de um modo que, infelizmente, o jovem rico não fez. Observe que Jesus não disse a Zaqueu para vender o que tinha e dar aos pobres, como fez com o jovem rico. Certamente Jesus sabia quanto o jovem rico estava ligado ao dinheiro, e foi por isso que Jesus disse que ele devia tomar aquela atitude de renúncia. Em contrapartida, embora não saibamos tudo o que foi falado quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, ele foi convencido por Jesus e sabia que tinha que fazer algumas mudanças na sua vida, principalmente no que se referia às riquezas. Veja, ele entendeu, ao ter um contato com Jesus, ele entendeu que as riquezas nada valiam. Veja o nosso verso para memorizar e nós vamos concluir o estudo de hoje com esse verso. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Zaqueu entendeu. Não adianta nada ficar apegado às minhas riquezas. Eu preciso salvar a minha alma. O jovem rico apegou-se às tristezas e apegou-se às riquezas. E a Bíblia não fala mais dele. Não, apenas o exemplo que tem do jovem rico é um anti-exemplo. É o que não deve ser feito. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa ser como Zaqueu. Entender que os nossos bens nada significam com relação à vida eterna. Mas a vida eterna é somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor.